Quero analisar com vocês o Salmo 23, que talvez seja de uma maneira ainda que você não parou para pensar. Essa série de mensagens Deus colocou no meu coração, e eu acredito que Deus vai dar uma direção, um suporte para você. Então, algumas semanas nós vamos analisar, vamos observar o Salmo 23 de uma maneira diferente. Se você tem sua Bíblia, não sei se vai ser 4 ou 5 semanas, enfim, vamos ver quantos versículos nós conseguimos percorrer por culto. Viram os irmãos de Tatuí, né? Deus abençoe os irmãos de Tatuí. Temos pessoas de Tatuí, irmão. Vamos aplaudir Jesus pelos irmãos. Sejam bem-vindos, Deus abençoe todos vocês. Vamos lá. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada. O Senhor é o meu pastor e nada. O Senhor é o meu pastor e nada. Muito bem, deixe sua Bíblia aberta. Se você tem o seu caderno de anotação, se você anota no celular, desde que seja para isso, pode usar. Irmãos, o Salmo 23 talvez seja o salmo mais conhecido, ou o texto mais conhecido mundialmente da Bíblia. Só que nós temos um problema. Esse texto tem sido deturpado muitas vezes. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu não estou dizendo que a escrita bíblica está deturpada, mas o entendimento desse texto está deturpado. Nós lemos a versão Almeida corrigida. Agora, se a produção puder me ajudar com a versão King James. Olha como fica na versão King James. Para quem não sabe, a versão King James é uma das mais próximas aos originais. Na King James fica assim: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Não sei se já apareceu. Você percebe que mudou? Na versão Almeida corrigida você encontra assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, da ideia de futuro. Na versão King James diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Eu gosto dessa parte, e nós precisamos entender algumas verdades nesse texto. Davi, quando escreve o Salmo 23, ele não está falando da ovelha. Eu sempre vejo pessoas falar do Salmo 23 e fala muito da ovelha, mas se você prestar atenção, Davi não está falando da ovelha. O foco de Davi aqui é sobre o pastor e não a ovelha. Eu preciso que você dê muita atenção a isso. O Salmo 23 não é sobre a ovelha, mas sobre o pastor. O que quero dizer com isso? O Evangelho não é sobre o homem. O Evangelho é sobre Deus. Redobre muito a sua atenção no que eu vou dizer aqui. Eu sei que você já deve ter visto vídeo por aí, já viralizou. É essa ideia que Deus, ou melhor, o homem é o centro de tudo. O Evangelho não foi feito para o homem, mas o homem para o Evangelho. O homem não é centro, mas Deus é o centro, e nós precisamos entender o centro disso. Porque muitas vezes nós vamos ver pessoas levar a vida cristã como se Deus, ou melhor, como se o homem fosse o centro e Deus está atrás daquele homem. Quanto que Davi nesse salmo ele vai totalmente deixar claro que Deus é o centro. Deus deve ser o centro da nossa vida. Deus deve ser o centro da fé cristã. Eu acho interessante que quando Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor, você percebe que Davi está dizendo o Senhor,
Ele não está dizendo Senhor, ele está dizendo o Senhor. Davi não está dizendo Senhor, tu és o meu pastor. Está entendendo? Davi diz Senhor, o Senhor é o meu pastor. Você percebe que Davi está falando para alguém, ou melhor, salmos são hinos. Então essa escrita, Davi não está falando a Deus, está falando a pessoas. Davi está dizendo, o Senhor é o meu pastor, Tiago. Davi está testemunhando sobre o Senhor. Enquanto eu anotava isso, eu parava para pensar. E sendo o culto da palavra, eu tenho que fazer você refletir sobre isso. Quanto tempo temos gastado para testemunhar do Senhor? Com muito respeito que eu devo a você. Mas o último lugar que nós temos para falar de Deus é a igreja. Porque quando você entra aqui, quem está aqui já sabe que aqui vai se falar sobre Deus, sim ou não? Quem entra aqui sabe, vai se cantar sobre Deus, vai se falar sobre Deus. Mas a pergunta é, quanto temos falado de Deus? Em um dia de 24 horas, qual é a porcentagem do nosso dia que nós temos falado de Deus? Eu estou falando para você que esse salmo, Davi não está falando para Deus, ele está contando para alguém do Deus dele. Estou falando para você que Davi reservou um momento da vida dele, Davi reservou um período da vida dele, para escrever para alguém sobre o Deus que ele serve. Esses dias eu estava lendo no café da manhã com minha esposa sobre Tiago, onde Tiago fala da fé sem obra ser morta. Nós não podemos ter um adesivo no carro, nós não podemos ter uma Bíblia, nós não podemos ter uma camiseta, ter um Facebook dizendo que serve a Jesus, mas nós não damos testemunho de Jesus. Você concorda comigo que é complicado nós termos 24 horas num dia? Tá certo que você dorme algum período de 8, 10 horas, mas vamos colocar 14 horas no dia nós não falarmos de Jesus? Davi reserva um momento para ele falar de Jesus. Quando Davi escreve esse salmo, o Salmo 23, Davi está cercado por um exército. Quem está ouvindo, diga amém. O Salmo 23, Davi escreve em uma noite, em uma caverna. Alguém diz que é um oásis, mas preste bem atenção. Quando Davi escreve esse salmo, ele está cercado por exércitos. Davi está cercado, ameaçado e em perigo. E ele passa a escrever do Deus que é um pastor. Eu fiz questão de grifar na minha Bíblia. Para mim eu escrevi Daniel. Não espere bons momentos para falar de Deus. Davi está falando do Deus pastor em um momento que ele está ameaçado, está em perigo. Davi está falando de Deus em um momento que a fé deles pode estar abalada. Mas a adversidade, a perseguição, a luta faz ele falar de Deus com mais convicção ainda. Estamos vivendo dias que a luta, a perseguição, a afronta tem feito pessoas não falarem de Deus. Davi está cercado, Davi está em perigo, mas ele nesse momento ele decide, eu vou falar de Deus. Deus trouxe alguém aqui, ou pela internet, que talvez você está dizendo assim, não, quando eu estiver melhor eu vou falar de Deus. Quando a minha vida financeira melhorar, quando o meu casamento melhorar, quando o meu filho se converter, aí eu vou testemunhar. Deus está dizendo, não, aprenda com Davi. Em um momento difícil, Davi está dizendo, o Senhor é o meu pastor. Ô Davi, mas você está ameaçado. Mas Davi está dizendo, o Senhor é o meu pastor. Davi, os inimigos querem acabar com você. E ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor.
Davi, você não tem uma vitória, mas ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Davi, você está cercado, é uma noite, você nem sabe se vai amanhecer amanhã, mas ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Não espere bons momentos para mostrar a sua fé, porque mostrar fé nos momentos bons é óbvio, é fácil. Agora eu quero ver você cercado, não sabendo se você vai sobreviver, não sabendo se vai dar certo, não sabendo se vai acontecer o que você espera, e você pegar uma caneta no meio da noite incerta, com uma vela, talvez uma lamparina, e escrever: o Senhor é o meu pastor. Deus trouxe alguém aqui para dizer para você: no meio dessa adversidade, comece a mostrar a sua fé. Vou falar de novo: no meio dessa adversidade, comece a mostrar a sua fé. No meio dessa perseguição, mostre a sua fé. No meio dessas questões, mostre a sua fé. Não espere os momentos bons para louvar a Deus. Eu vou falar de novo isso, porque você sabe que os salmos são louvores. Então estou dizendo para você que no momento difícil, Davi está louvando. Irmão, isso aqui mexe comigo de verdade, porque Davi está cercado, ele não espera um bom momento. Davi está ameaçado, ele não espera ter livramento, porque o normal é ter livramento. O normal é depois que o mar vermelho abrir e fechar. O normal é depois que eu ter vitória, eu vim aqui dizer: irmãos, a minha bênção chegou, eu quero louvar a Deus. Davi está dizendo assim: eu estou em perigo, não tenho vitória, mas eu estou levantando a minha mão dizendo: o Senhor é o meu pastor, eu estou louvando ao Senhor. Se você entrou por essa porta em um momento difícil, eu quero convidar você a confundir o diabo e começar a louvar a Deus no meio dessa perseguição. Mas pastor, eu vim aqui, eu espero receber uma vitória. E Deus está dizendo assim: não, primeiro você vai louvar, no meio da perseguição você vai adorar, no meio dessa luta você vai adorar. É interessante que Davi diz assim: o Senhor é o meu. Se você está com a sua Bíblia, grife isso e guarde isso. Quando Davi diz assim: o Senhor é meu, essa palavra meu, esse pronome, transmite no original a ideia de relacionamento. Eu vou dizer de novo. Quando Davi diz assim: o Senhor é o meu, essa palavra revela relacionamento. E eu gostaria que em um momento você pensasse: como está o seu relacionamento com Deus? Como está? Nós que somos casados, tem um momento que você vai avaliar o seu relacionamento. Existe um momento que você vai repensar sobre o seu relacionamento, e você vai pensar assim: o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para ser mais produtivo, proativo? O que eu posso fazer para trazer ambiente ou momentos melhores, sim ou não? Davi está dizendo: eu tenho um relacionamento com Deus. E esse salmo, Davi está relatando para nós o relacionamento que ele tem com Deus. Se você ler o salmo como nós lemos no começo, fala de lutas, desafios, perseguição, incerteza, bons momentos, momentos difíceis. É assim um relacionamento, sim ou não? Um relacionamento não é só de momentos bons. Lutas, desafios, incertezas, momentos alegres, momentos de lágrima, tudo isso está nesse contexto todo. Deus nos traz nessa noite para dizer assim: como está seu relacionamento? Nós não podemos ter uma vida cristã sem se importar com o relacionamento que nós temos com Deus. E a base do relacionamento com Deus é dois: a oração e a adoração. A palavra de Deus. Irmãos, nós não podemos dizer que temos uma fé se nós não temos um relacionamento com Deus. Eu vou falar de novo, desculpa, mas é o culto da palavra e nós temos que aprender.
Eu não posso falar que eu tenho uma fé em Deus, eu tenho um cargo, aí eu canto, aí eu prego, eu tenho uma credencial, mas eu não tenho um relacionamento com Deus. Davi aqui ele está contando do relacionamento que ele tem com Deus. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Quando Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ou na versão que eu estou usando com você, que é a visão ou a versão mais fiel, Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada. Você consegue entender o que Davi está dizendo aqui? Preste bem atenção, olha o que Davi está dizendo. Sempre ensinaram para nós, ou talvez a gente pensa, que Davi está dizendo assim: olha, o Senhor é meu pastor e eu não vou ter falta de nada. Mas eu vou perguntar, não precisa responder: quem aqui não tem falta de alguma coisa? Eu tenho falta de cabelo, mas alguma coisa você vai ter falta. Pode ser um milionário, vai faltar alguma coisa, sim ou não? Aí alguém vai dizer: mas pastor Daniel, está escrito lá que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho falta de uma coisa, então eu estou em pecado. Não, é que você entendeu errado. Você vai entender agora o verdadeiro sentido que Davi fala. Davi está dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada. O que eu estou dizendo aqui, irmãos, é para poucos, porque as pessoas procuram Jesus pelo que Ele pode dar. Se nós abrimos aqui, vamos fazer uma campanha para receber, você sabe que vai encher. Você sabe que é mais fácil pregar o evangelho assim: venha que vai receber. Mas eu tenho a responsabilidade de ensinar a verdade. Davi não está dizendo assim: o Senhor é meu pastor e você não vai ter falta de nada. Davi está dizendo assim: o Senhor é meu pastor, Ele me preenche de uma maneira que eu não sinto falta de nada. Oh, aleluia. Davi, mas você está dormindo numa caverna. Eu estou, mas eu tenho Deus na minha vida e eu não estou sentindo falta de nada. Davi, mas você não tem uma cama, você não tem um carro, uma casa. Davi, você não tem a vida perfeita. Davi diz: eu sei, mas eu tenho Deus na minha vida, eu tenho um relacionamento com Ele tão intenso que eu não sinto falta de nada. Você percebe que existe pessoas que buscam Deus só pelo que Ele pode fazer? Pensa num relacionamento. A moça casa com o rapaz, aí os anos se passam, daí ele fica igual eu, careca. Aí a barriga aumenta. Daí a mulher olha para o marido e diz assim: ai, não casei com isso não, não quero mais. É amor isso? Vamos pensar o contrário. O rapaz casa com a moça, aí vai o tempo passando, a gravidade vai funcionando, aí ele olha e diz: ah não, é amor sim ou não? Mas por que com Deus as pessoas tratam Deus assim? As pessoas vêm para Deus para ter os benefícios que Deus pode dar. Deus pode dar carro? Sim. Deus pode dar casa? Sim. Deus pode dar cura? Sim. Deus prospera? Sim. Mas Davi está dizendo: eu tenho um relacionamento tão intenso com o pastor que eu não sinto falta de nada. Oh meu Deus, em nome de Jesus, que você tenha um relacionamento tão profundo com Deus, que as suas mais profundas, os seus mais profundos sentimentos sejam preenchidos por Deus. Quando Davi diz assim: eu não tenho falta de nada, isso se chama contentamento. Me ajude, é o culto da palavra. Isso se chama o quê? O que é contentamento? Ser feliz com aquilo que eu tenho. Contentamento, ser agradecido por aquilo que eu tenho. Irmão, tem gente que tem tudo e não tem contentamento. Tem gente que tem tudo e não reconhece Deus. Tem filho saudável, tem casa, tem carro, e a pessoa não tem contentamento com nada. Você percebe que tem coisas que é só Deus que pode preencher no homem? Eu conheci um homem em Criciúma,
professor da faculdade federal. Eu dormia na casa dele. Ele falou para mim: Daniel, sabe como eu me converti? Eu disse: professor Paulo, eu não sei. Ele disse: eu queria saber quem era Deus. Fui para a China, para a Índia, buscou o hinduísmo, foi para o Japão, atrás de todas as religiões, rico, próspero, tinha tudo. Ele diz assim: tinha um buraco dentro da minha alma. Não achei na China, não achei na Índia, não achei no Japão. Ele disse: aí um dia aqui em Criciúma, saindo da faculdade, eu vi um culto, eu parei lá. E quando eu vi aquelas irmãs cantando, dando risada, e uma vida mais sofrida do que a minha, eu disse: o que essas mulheres têm na vida dela? Ele disse que naquela noite, ele entregou a vida para Jesus, e ele sentiu um preencher dentro dele. Em nome de Jesus, se eu estou pregando para alguém aqui na internet, ou que está sentado aqui, que você não tem contentamento, Deus vai dar contentamento para você, porque o Senhor é o seu pastor, e você não vai sentir falta de nada. Mas preste atenção, não confunda contentamento com comodismo, porque tem gente que ele vive no comodismo. São coisas diferentes. O comodismo é o meu egoísmo. Não, tá bom para mim, não quero desafio, tá bom assim. Não, o contentamento: Senhor, eu estou feliz com esse sapato, Senhor, eu estou feliz com essa camisa, obrigado Deus. Estou feliz com a minha casa, obrigado Deus. Estou feliz com a minha família, obrigado Deus. Mas eu sei que eu posso ir mais. Davi está contente aqui, tendo contentamento aqui, sim ou não? Ele está fugindo e está tendo contentar. E ele para aqui, ele vai chegar no palácio. Você percebe que o seu contentamento não pode te parar? Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu estou tendo contentamento. Agradeço a Deus por essa fase, agradeço a Deus pela comida, agradeço a Deus por esse emprego, mas eu sei que Deus pode me levar além. Eu quero profetizar sobre a tua vida: Deus irá te levar além. Receba essa palavra em nome de Jesus. Agradeça pela sua casa, pelo seu carro, pelo seu salário, pela sua empresa, por tudo que você tem. Mas Deus está dizendo: eu posso levar você mais longe. Receba essa palavra em nome de Jesus. Agradeça pelo que você tem, mas não se acomode no que você tem. Agradeça pelo que você tem, mas debaixo da palavra de Deus, Deus fará você crescer. O contentamento em Deus, com a gratidão a Deus, juntamente com a coragem de enfrentar desafios, te levará a lugares maiores. Receba essa palavra. Seja grato pelo que você tem, mas busque crescer. Davi tinha contentamento no campo, mas foi até o palácio. Eu acho tão interessante isso aqui, que Davi diz: o Senhor é meu. Eu falei para você, relacionamento. Irmão, isso aqui mexeu comigo, porque Davi sabe que Deus é grande, sim ou não? Irmão, Deus é grande. Ele é tão grande, é tão poderoso, é tão tremendo. Deus está aqui e ao mesmo tempo está lá no Japão. Deus está aqui e ao mesmo tempo está lá em Marte. Deus está aqui e ao mesmo tempo está me vendo nascer. Deus está me vendo nascer e está me vendo na eternidade. Deus é tão grande que Ele não cabe nesse espaço. Deus é tão poderoso que agindo Ele ninguém pode impedir. Deus é tão importante que não tem nenhum reino na terra que chega perto dEle. E Davi diz: meu. Você está entendendo? Que Deus é tão grande, tão poderoso, tão inaudito, tão maravilhoso, mas você pode dizer: meu Deus. Oh, aleluia. Irmão, para você marcar uma reunião com a pessoa mais importante dessa cidade é difícil. Para você sentar na mesa do prefeito dessa cidade é difícil. Se você não tiver contato é difícil. Para você chegar na presença do governador, de qualquer pessoa importante é difícil, sim ou não? Agora Deus que é poderoso, é grande, é tremendo, longânimo, poderoso, Ele é tão grande. E Davi diz assim: eu sou um fugitivo na caverna, mas eu posso dizer: meu pastor.
Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Oh, não é um Deus tão grande, mas você nessa noite pode dizer: o meu Deus. É um Deus tão grande, mas você pode dizer: o meu Deus. Oh, aleluia. Deus é tão grande, tão poderoso, Tiago, mas Ele consegue ser seu. Deus é tão grande, tão poderoso, mas Ele consegue ser seu. Ele consegue ser seu, eu vou explicar. Deus é tão grande, Ele consegue ser seu no sentido que? De tempo. Ele tem tempo para você. Ele ouve você. Ele está com você. Ele sente o que você sente e sabe e se importa com você. Eu tenho uma palavra de Deus para você: Deus não está ocupado para você. Eu vou falar de novo: Deus não está ocupado para você. Deus não está ocupado para a sua petição. Deus não está ocupado para o seu clamor. Eu quero convidar por algum minutinho você levantar suas mãos em direção ao céu. Se você tem um pedido para fazer a Deus, aproveite agora, porque Ele está dizendo: eu sou o seu Deus. Se você tem um pedido para fazer para Deus, aproveite agora. Se você tem uma questão para falar com Deus, fale agora, porque Ele está dizendo: eu sou tão grande, poderoso, tremendo, mas eu sou o seu Deus e eu vou trabalhar em seu favor. Se você tem aleluia, se você tem glória a Deus, Ele é tão grande, mas Ele é o seu Deus. Davi está dizendo: o Senhor é o meu. Quem é você, Davi? Eu sou um fugitivo, eu estou ameaçado, estou na caverna, não tenho dinheiro. E aí, Davi: o meu Deus. Ô Paulo, como que você está? Estou preso, naufraguei, fugitivo, encarcerado, condenado à morte. Escreve alguma coisa, Paulo. Escreva: o meu Deus segundo a sua riqueza. Oh, bendito é o nome do Senhor. O meu Deus, o meu Deus. Davi diz: o Senhor é o meu pastor. O meu pastor. Isso aqui é importante. Como eu disse para você, Davi, nós estamos apenas no primeiro versículo. Davi está ensinando que não é sobre ter coisas, é sobre ter o pastor. Você já entendeu isso? O Senhor é o meu pastor, e eu não tenho falta de nada. Não é questão de pasto verdejante, que eu vou falar para você no outro culto. A questão não é preparar uma mesa para mim, a questão é que Ele é o meu. Ele é o meu pastor, e eu não sinto falta de. Em nome de Jesus, você não vai sentir falta de nada. Eu vou dizer de novo: você não vai sentir falta de nada. Você não sentirá falta de nada. O Senhor é o meu pastor. Eu quero falar com você sobre a voz do pastor. Aleluia. Davi é pastor de ovelha, ele sabe muito bem, por isso ele escreve isso, e eu preciso falar com você. A ovelha conhece a voz do pastor. A mesma tradução, King James. Vamos para João 10, por favor. Se você tem a Bíblia, vamos lá em João 10. Ovelha conhece a voz do pastor. João 10, a partir do 3, por favor. João 10, eu vou ler do versículo 3, 4 e 5. Versículo 3 de João 10. Se você não tem aí, tem atrás de mim. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua. Todavia,
De modo algum seguirão a um estranho, ou ao contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz de... Davi está dizendo, eu conheço a voz dele. Eu tenho certeza que você conhece a voz do pastor, do nosso pastor Jesus. Não tem culto que você entra assim, aí alguém diz assim, irmãos, eu quero cantar um hino, aí canta, você fala assim, está desafinado, mas eu estou sentindo a voz do pastor. Alguém prega uma mensagem aqui, você diz assim, mas você sabe que Deus está falando com você? Você já sentou para conversar com alguém, assim que senta a conversar com você, você ouve a pessoa, você diz assim, Deus está falando com essa pessoa, não é assim? Jesus está falando, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Deus trouxe você aqui porque está falando com você. Eu acredito que você está percebendo a voz do pastor aqui hoje, a voz do Senhor. Jogue essa incerteza fora, Deus está falando com você. Jogue esse medo fora, Deus está falando com você. Jogue essas questões fora, porque Deus está falando com você. Depois na sua casa, vá no YouTube e coloque assim no YouTube, pastor chamando ovelha, para você não ficar na minha palavra. Você já reparou que as crianças cuidavam de ovelha? Porque ovelha é um animal que se adapta ao dono. Se você for um criador de ovelha e diz assim, ó, você está me devendo, ele diz assim, ó, leva 3 ovelhas, ele vai dizer, não quero ovelha não, vai morrer. Se sair perto do dono, vai morrer. Pode ter um monte de ovelha aqui, aí chega o Tiago e as ovelhas da minha. Vai chegar o Tiago, vai, vem, não vai. Vem outro, vem, não vai. Aí o pastor, ele dá um assovio, as ovelhas vêm. Veja depois no Google, no YouTube. Por isso Jesus diz, as minhas ovelhas conhecem a minha. Zacarias capítulo 10, depois você pode ler, olha o que Deus diz. Presta atenção no que eu vou dizer. Só que não tem no YouTube e não tem no Google. Deus diz assim, quando o povo está em cativeiro, Juliane, está tudo espalhado, Deus diz, eu vou juntar todos os meus filhos, Efraim, eu vou juntar todos. Aí alguém pensa, Deus, mas está no Egito, está para lá, mais de 1000 quilômetros para lá. Irmão, é como daqui Brasília. Como que o Senhor vai fazer? Deus diz assim, eu vou assobiar. Quando assobiar, os meus reconhecerão a minha voz e virão até mim. Eu acho que alguém entendeu. Sabe aquele seu filho, seu marido, aquela pessoa que está longe, mas conhece o Senhor? É um assobio de Deus, ele volta. Eu estou dizendo porque um dia eu fui por aí, aí o Senhor só deu um gritinho, ó. Eu estou dizendo que aquilo que está preso na mão de Satanás, uma palavra que sair da boca do bom pastor, vai voltar. Receba em nome de Jesus. Eu estou dizendo para alguém aqui nessa noite, uma voz que sair da boca do bom pastor vai trazer aquele ente querido de volta, vai trazer tua bênção de volta. Eu estou falando para você que a voz do bom pastor traz as ovelhas de volta. Receba essa palavra em nome de Jesus. É uma palavra que sai da boca dele, faz tudo mudar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que Davi está dizendo, o Senhor é o meu pastor. Quando eu precisar de uma palavra, essa palavra virá para a minha vida. Receba essa palavra. Tem uma palavra de Deus que virá para a sua vida. Aleluia. O pastor, eu vou falar sobre a proteção do pastor. Davi está dizendo isso. Lembra que Davi está cercado? O Senhor é o meu pastor e nada. O Senhor é meu pastor. E aí, Davi? Não tenho falta de nada. Mas Davi, seus inimigos estão aí. Olha, Davi vai explicar. Pastor protege ovelha. Eu disse que pastor protege. Você é ovelha de Deus? Então Deus vai te proteger. Pega essa palavra, por favor, João 10 novamente.
do versículo 7 ao versículo 14. Olha que Jesus fala. João 10, do 7 a 14. Eu estou falando para você do pastor, vou dar um segredo para você aqui, uma chave. Versículo 7. Sendo assim, Jesus lhes disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Olha que Jesus diz: eu sou a porta, eu sou a... Qualquer pessoa que entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Mas eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e eu sou conhecido por elas. Eu vou explicar o que Jesus disse. Toda noite o pastor leva as ovelhas para o aprisco. O aprisco é um cercado. O aprisco é um cercado e normalmente eles põem espinhos para os lobos. E tem uma porta, eu disse que tem uma, só que não tem porteira. Não tem. Se chama porta da ovelha. É um cercado e tem uma, mas não tem porteira, pastora. Mas as ovelhas fogem? Não. Sabe por quê? Porque um pastor fica ali. É o pastor que é a porta. Por isso Jesus diz: eu sou a porta da ovelha. Quem entra por mim acha pastagem. Você entende? O pastor, ele fica na porta. Para o lobo pegar a ovelha, vai ter que passar por cima do pastor. Eu estou dizendo que esse lobo que está vindo contra a tua vida vai dar de cara com o seu pastor. Oh meu Deus, receba essa palavra. Eu estou falando que esse lobo que está vindo contra o teu casamento, contra a tua família, contra o teu sonho, vai dar de cara com o seu pastor. Receba essa palavra. Esse lobo não vai pegar nada do que é teu. Esse lobo não vai tirar nada do que é teu. Esse lobo não vai tocar na tua família, no teu casamento, no teu filho, nos teus sonhos. Assim diz o Senhor: eu sou o bom pastor que dá vida pelas minhas ovelhas. Receba livramento da parte de Deus. Esse lobo não vai pegar. Alamachura bacaramacheia. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu acho tão interessante que Jesus diz assim: eu sou a porta e qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá e encontrará pastagem. Você estará seguro em Jesus. Por isso Davi diz: o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de... Ele está dizendo: na hora que os inimigos virem, não vão achar a mim, vão achar o meu pastor. Oh, bendito é o nome do... Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor, e a hora que o inimigo vir não vai me achar, porque eu sou ovelha de Jesus. Quando vir me achar, vai achar o pastor que me defende. Eu estou falando para você que quem vir contra nós não se deparar comigo porque eu sou frágil, não se deparar com a minha família porque é frágil, mas se deparará com o meu pastor. E eu vou dizer: o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada.